Na aula passada, a gente conversou bastante sobre o sistema circulatório de artrópodes, especificamente de insetos e de crustáceos, e hoje vamos falar de sistema circulatório em animais vertebrados. Então, quando a gente está falando de sistema circulatório em animais vertebrados, nós estaremos discutindo sempre sistemas circulatórios fechados, ou seja, no qual o líquido circulatório, que é o sangue, vai estar o tempo todo fluindo dentro de tubos, dentro dos vasos sanguíneos, de artérias, de veias, de capilares. Então, o roteiro da aula de hoje, primeiro iniciando, conversar sobre o sistema circulatório de peixes, falar sobre o caso especial dos peixes com órgãos de respiração aérea, depois falar sobre mamíferos e aves com circuitos sistêmicos e pulmonares separados, e falar depois dos demais tetrápodes, falando de anfíbios, répteis não crocodilianos e répteis crocodilianos. Nessa discussão a gente vai ver tanto aspectos do circuito circulatório mesmo, e vamos discutir também aspectos relacionados à morfologia e à fisiologia do coração desses grupos. Iniciando com peixes, então, em peixes o que a gente observa, na verdade, é o circuito circulatório mais simples que a gente pode observar dentre os vertebrados, no qual existe, na realidade, o que existe é um único circuito em série, ou seja, o coração bombeia o sangue que passa pelas brânquias, depois vai passar pelos demais os tecidos sistêmicos do corpo e vai retornar ao coração. Então, esse seria o circuito básico de um sistema circulatório de um peixe. Nessa figura que a gente vê com um pouco mais de detalhe, o coração bombeia o sangue. Esse sangue bombeado pelo coração vai sair pela uma aorta que vai fazer a perfusão das brânquias. Fazendo a perfusão das brânquias, vai ser coletado numa aorta dorsal, vai conduzir, melhor dizendo, o sangue para os demais tecidos do corpo, passando pelas regiões anteriores do corpo e as regiões posteriores do corpo. Esse sangue posteriormente vai retornar por veias para o coração para ser bombeado. O que a gente observa aqui que é importante, que o coração ele está bombeando o sangue, e esse sangue bombeado pelo coração vai passar primeiro pela a superfície de troca gasosa, ou seja, vai passar pelas brânquias. Após passar pelas brânquias, ele, com a saturação máxima de oxigênio, ele vai ser conduzido aos demais tecidos do corpo, aos tecidos sistêmicos do corpo. Considerando que isso aqui é um circuito básico que se observa em peixes, a gente pode comparar com o circuito básico observado nos invertebrados que nós discutimos anteriormente. E se vocês lembrarem, no circuito básico de circulação observado nos invertebrados, o que a gente vê é que o coração dos animais invertebrados, eles vão bombear primeiro o sangue ou a hemolinfa para os tecidos sistêmicos. Dos tecidos sistêmicos, esse sangue vai passar pelo tecido que faz a troca gasosa e aí sim ele retorna para o coração. Então existe uma diferença importante, básica, quando a gente compara o circuito básico de um vertebrado e de um invertebrado. No vertebrado, o bombeamento do sangue, considerando esse circuito mais simples aqui, que é o circuito único que a gente observa em peixes, o bombeamento do sangue pelo coração vai fazer com que esse sangue primeiramente passe pela superfície de troca gasosa e depois passe para os demais tecidos sistêmicos do corpo para a troca gasosa, retornando para o coração. Nos invertebrados, o coração vai bombear o sangue para os tecidos sistêmicos do corpo, depois esse sangue vai passar pela superfície de troca gasosa e aí sim vai retornar o coração para um novo ciclo de bombeamento. Bem, nos peixes, o que a gente observa, quando a gente observa o coração dos peixes, a gente observa, na verdade, um coração que tem, na prática, 4 cavidades. A primeira cavidade é chamada o seio venoso, que vai estar recebendo o sangue com baixa saturação de oxigênio vindo dos tecidos sistêmicos do corpo. O sangue entrando pelo seio venoso posteriormente passa para um átrio. Desse átrio ele passa para um ventrículo. O ventrículo, a gente observa que o ventrículo vai ter formado por células musculares cardíacas, o miocárdio que é esponjoso, ou seja, é um miocárdio que não tem uma vascularização é típica do tecido miocárdio, ou seja, a oxigenação do tecido do miocárdio é dada pelo próprio sangue que circula por dentro do coração. Então, um miocárdio esponjoso, desse miocárdio esponjoso no ventrículo, esse sangue vai ser bombeado para um bulbo arterial e do bulbo arterial ele vai sair pelas aortas
pela aorta, a aorta, no caso, a aorta que vai levar, nesse caso aqui, o sangue para as brânquias. Então, um coração de 4 cavidades, mas considerando o átrio e o ventrículo, possui um átrio e um ventrículo, além do átrio e do ventrículo, possui um seio venoso, que precede o átrio, e um bulbo arterial, que é observado após o ventrículo. Bem, aqui nessa figura a gente mostra os dois planos circulatórios. O primeiro, a figura da maioria dos peixes, onde o coração bombeia o sangue, e aqui as cores indicam o roxo, pobre em oxigênio, e vermelho, rico em oxigênio. O coração bombeia o sangue pobre em oxigênio, que passa pelas brânquias. Passando pelas brânquias, o sangue é oxigenado, passa para os tecidos sistêmicos, dos tecidos sistêmicos vai retornar para o coração e o ciclo se repete. Então, a gente vê que existe um circuito em série, onde está em série o coração, as brânquias e os tecidos sistêmicos. Nos peixes que têm órgãos de respiração aérea, por exemplo, a enguia, lembra a enguia elétrica que a gente discutiu, que ela usa ramificações da cavidade bucal para a extração de oxigênio, por exemplo. Nesses animais, a gente observa, na verdade, uma ligeira alteração, modificação desse plano circulatório. Do coração, o sangue é bombeado, mas o sangue que é bombeado a partir do coração, ele vai passar pelas brânquias, vai ser bombeado, passar pelas brânquias, que no caso da enguia são órgãos que não são funcionais, na verdade são utilizados principalmente para a liberação de dióxido de carbono. Mas esse sangue, além de ser bombeado e passar pelas brânquias, ele é bombeado também para o órgão de respiração aérea. Então, no caso, a boca, na enguia, onde existem aquelas ramificações muito grandes, né, do epitélio, altamente vascularizados, no qual a enguia vai retirar. Vocês estão lembrados, a enguia elétrica é um animal que tem respiração aérea obrigatória. Então, esse sangue bombeado pelo coração vai passar pela boca, vai ser oxigenado e vai retornar para o coração, para o bombeamento. Então, a gente percebe que existe um ciclo em paralelo, que acontece do bombeamento do coração, e esse sangue passa pela boca, que é o órgão de respiração aérea, para a sua oxigenação. Então, o sangue bombeado do coração, ele vai circular pelo órgão de respiração aérea e retornar para o coração. Aquela porção do sangue que passa pelas brânquias vai circular pelos tecidos sistêmicos do corpo e vai retornar, portanto, para o coração, para um novo ciclo. Então, nesse caso, o circuito que possui o órgão de respiração aérea está operando em paralelo ao circuito sistêmico. Bem, qual seria a desvantagem? É que existe, na verdade, uma mistura do sangue previamente oxigenado com o sangue venoso. O sangue, bom considerar o plano circulatório de um peixe que não tem órgão de respiração aérea. Então, o sangue que é oxigenado da brânquia, ele sai com saturação máxima para os tecidos sistêmicos. No caso de um animal que tem uma enguia, por exemplo, que usa a boca como órgão de respiração aérea, o sangue vai sair oxigenado do órgão de respiração aérea. No entanto, esse sangue vai se misturar com o sangue que está vindo dos tecidos sistêmicos. Então, essa seria uma desvantagem. Por outro lado, uma vantagem que é colocada na literatura, que ainda é fonte de pesquisa, é que, na verdade, esse sangue que vem oxigenado do órgão de respiração aérea e que volta para o coração, ele pode ser utilizado para a oxigenação do próprio coração. Lembre-se que a gente viu no slide anterior que o tecido cardíaco de um peixe é um tecido, o miocárdio é um miocárdio esponjoso. Então, a oxigenação do tecido cardíaco é feita pelo próprio sangue que está fluindo por dentro do coração. Então, esse retorno de um sangue oxigenado para o coração vai proporcionar uma oxigenação do tecido do miocárdio do coração. Então, seria uma possível vantagem. Essa limitação que existe no coração de peixe, na verdade, é uma limitação que restringe o metabolismo, a taxa metabólica de peixes. Os peixes, com o aumento da taxa metabólica, vai levar forçosamente ao aumento da frequência cardíaca. No entanto, o que a gente vê no circuito normal, no plano circulatório normal de um peixe, que respira somente por brânquias, o que acontece? O sangue que chega no coração sempre vai ser um sangue que já passou previamente pelos tecidos sistêmicos, ou seja, um sangue que tem uma baixa saturação de oxigênio. Então,
a chegada de um sangue com uma baixa saturação de oxigênio no coração dos peixes é, na verdade, uma limitação à taxa metabólica dos peixes, porque o coração não pode desenvolver uma frequência cardíaca muito alta, nem força de contração muito alta, devido à carência de oxigênio no sangue, melhor dizendo, devido à baixa saturação de oxigênio no sangue que está chegando ao coração. Bem, dando um pulo, depois a gente vai falar dos outros vertebrados. Mamíferos e aves apresentam circuitos completamente diferentes de peixes. Na verdade, mamíferos e aves são os dois grupos que vão apresentar circuitos sistêmicos e pulmonares isolados, diferenciados, independentes, melhor dizendo. Então, na verdade, são dois circuitos separados, cada um em série e cada um com a sua bomba, né? Ou seja, o coração direito e o coração esquerdo. Tecnicamente, o que acontece em mamíferos e aves é que o lado direito e o lado esquerdo do coração, embora façam parte do mesmo órgão, mas funcionalmente eles atuam como dois órgãos diferentes, porque existe uma separação completa entre o lado direito e o lado esquerdo do coração. A gente vai ver que em alguns grupos que têm o coração subdividido, não é observada essa separação completa. Mas em mamíferos e aves é observada essa separação completa. Então, por conta disso, na verdade, a gente tem dois circuitos circulatórios independentes um dos outros, que atuam, na verdade, não atuam independente porque o sangue vai ser bombeado pelo mesmo processo de sístole. Então, quando há uma sístole, tanto o ventrículo direito, ou seja, sístole, a contração do coração, quando há uma sístole, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo vão estar sujeitos a esse processo de sístole e o coração e o sangue vai ser bombeado. Mas, na verdade, os dois circuitos funcionam independentemente porque eles não se misturam. O sangue do circuito pulmonar não se mistura com o sangue do circuito sistêmico. Que o sangue, depois de ser oxigenado no pulmão, ele vai retornar ao coração e entrar pelo átrio esquerdo. Esse sangue que entra pelo átrio esquerdo, chegando ao coração, passa pelo ventrículo esquerdo e vai ser bombeado por uma artéria. Todo o sangue que está chegando no coração está chegando por uma veia. Então, está chegando por uma veia pulmonar, aqui no lado esquerdo do coração. Ele passa do átrio para o ventrículo e é bombeado por uma artéria para os tecidos sistêmicos do corpo. Então, troca gasosa nos tecidos sistêmicos do corpo, esse sangue vai diminuir a sua saturação de oxigênio, que está exemplificada, mostrada pela cor aqui azulada, e vai chegar ao lado direito do coração, vai chegar no átrio direito por uma veia cava, vai chegar no lado direito por uma veia, vai ser bombeado para o ventrículo e do ventrículo vai ser bombeado para o pulmão por uma artéria pulmonar. A artéria vai levar o sangue com baixa saturação de oxigênio para os capilares pulmonares, a oxigenação do sangue e a liberação do dióxido de carbono acontecerá no pulmão, e esse sangue oxigenado, ou seja, com uma alta pressão parcial de oxigênio e com uma pressão parcial de dióxido de carbono mais baixa, vai retornar ao coração, para o lado esquerdo do coração, e assim o ciclo se repete. Então a gente pode entender que são dois circuitos separados, né? Cada um operando em série e cada um com a sua própria bomba. A bomba do lado direito e a bomba do lado esquerdo do coração. Sempre isso para qualquer vertebrado que tenha uma subdivisão do átrio e do ventrículo, para qualquer vertebrado, o sangue que vem da superfície de troca gasosa sempre vai chegar no lado esquerdo do coração, sempre vai chegar ao lado esquerdo do coração e vai ser bombeada para os demais tecidos do corpo pelo lado esquerdo do coração. A gente vai ver em alguns animais que existe alguma mistura. Por outro lado, o sangue que vem dos tecidos sistêmicos com oxigenação mais baixa sempre vai chegar no coração pelo lado direito do coração e depois vai ser bombeado para o pulmão pelo lado direito do coração. A gente vai ver também que em alguns animais pode haver alguma mistura.
Então aqui nessa figura a gente mostra o mesmo esquema aqui. Eu estou mostrando só para mamífero, mas em aves, tá? É que eu não consegui uma figura legal para aves, mas para aves existem ligeiras alterações no circuito, nesse circuito circulatório, mas a gente pode considerar como sendo igualzinho. O coração de aves também é um coração com 4 cavidades, né? Então a gente pode mostrando figuras de mamíferos, mas para exemplificar o que acontece em aves e mamíferos. Então nessa figura aqui a gente está mostrando com um pouco mais detalhe esse circuito. Hoje a gente pode ver aqui que esses circuitos, tanto do lado sistêmico e pulmonar, eles podem ser considerados inflexíveis. Na verdade, o que acontece? Não acontece uma alteração do fluxo pulmonar e cardíaco se, por exemplo, a gente prender a respiração. Vai continuar circulando sangue para o pulmão, mesmo que a gente prenda a respiração. Tem algumas exceções nos animais mergulhadores que a gente mamíferos mergulhadores que a gente não vai discutir aqui. Mas de uma forma geral, animais de respiração aérea, mamíferos e aves de respiração aérea, não se observa nenhuma alteração desse circuito. A gente vai ver que em répteis essa alteração pode ser observada. Essa figura aqui, como eu mencionei no slide anterior, é uma oportunidade importante, interessante para a gente enfatizar a diferença entre artérias e veias. Então, todo o sangue que está chegando no coração está chegando através de veias. Então, o sangue que chega no átrio esquerdo está chegando através da veia pulmonar. O sangue que está saindo através do ventrículo esquerdo para os tecidos sistêmicos do corpo vai estar saindo por uma artéria. Por outro lado, o sangue que está chegando ao átrio direito está chegando por uma veia. E o sangue, uma veia cava, por exemplo, veia cava aqui, mostrado no item 9. E o sangue que sai do coração direito e vai para a circulação pulmonar está saindo pela uma artéria pulmonar. A existência de dois circuitos distintos é importante também, que pode estar relacionado à diferença de pressões observadas nos dois circuitos. Então, com o que eu quero dizer com isso? O lado esquerdo do coração é muito mais musculoso. O ventrículo esquerdo é muito mais musculoso. Por quê? Porque ele precisa bombear o sangue para todos os tecidos sistêmicos do corpo. Então, o ventrículo esquerdo, em todos os animais que têm a separação de dois átomos, dois ventrículos, o ventrículo esquerdo é muito mais musculoso porque a força de bombeamento tem que ser mais forte. Por outro lado, o ventrículo direito é menos musculoso, faz com que a pressão exercida e a força de bombeamento seja menor. E isso é importante porque se o sangue fosse bombeado com uma pressão muito alta através dos capilares alveolares, o que aconteceria? Aconteceria um processo de filtração, chamado de ultrafiltração do sangue. Então o sangue passaria, o plasma, o conteúdo de água do sangue passaria pela parede do endotélio e isso geraria o acúmulo de água dentro dos alvéolos. Então, uma pressão de bombeamento do circuito pulmonar mais baixa do que uma pressão de bombeamento do circuito sistêmico é importante para que não se acumule água dentro dos alvéolos ou dentro dos parabrônquios dos pulmões das aves. Saindo de mamíferos e de aves, eu vou começar a discutir agora os outros tetrápodes. Então, a gente começa a falar sobre anfíbios. Então, muitos tetrápodes vão ter circuitos pulmonares sistêmicos que são incompletamente separados. Aqui a gente vê um exemplo de um circuito circulatório, né, do plano circulatório de uma rã. Daqui a pouco a gente vai ver o coração da rã, como é que ele é subdividido. Por enquanto, não. Mas o plano circulatório, nós temos um coração que há a divisão entre um átrio esquerdo e um átrio direito. Como eu falei, o átrio esquerdo vai estar recebendo sangue da onde? Da superfície de troca gasosa. Então, sangue do pulmão está chegando, sangue oxigenado no pulmão está chegando no coração através do átrio esquerdo e sangue que vem do tecido sistêmico do corpo está chegando no átrio direito. No entanto, no caso dos anfíbios, existe também a pele, a respiração cutânea é um componente importante do sistema respiratório de anfíbios. Então, existe uma parte do sangue que passa pela pele e é oxigenado na pele, ele também vai chegar ao coração pelo lado direito do coração, pelo átrio direito. Essas duas vias, o sangue que vem tanto do pulmão
quanto da pele dos tecidos sistêmicos, entrando no coração pelo átrio esquerdo e direito, respectivamente, vão ser bombeados por um único ventrículo. Esse bombeamento, a gente vai ver como isso acontece. Embora exista um único ventrículo, é possível, esse único ventrículo é capaz de fazer uma divisão do bombeamento. Então, parte desse sangue bombeado, ele vai ser bombeado, quer dizer, ambos vai sair por aorta, mas uma parte dele vai ser bombeado para os tecidos sistêmicos, ou seja, será uma circulação sistêmica, e outra parte será bombeada para uma artéria pulmocutânea, ou seja, essa artéria que vai levar o sangue que vai passar pelo pulmão e pela pele, para que haja oxigenação e ele retorne depois ao coração, respectivamente. O que vem do pulmão vai retornar para o átrio esquerdo e o que passa pela pele vai retornar pelo átrio direito. Então, nesse slide aqui, está mostrando primeiramente a figura do coração. Então, no coração, a gente observa o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai receber o quê? O sangue que chega pela veia pulmonar. O sangue que passa pelo pulmão, mostrado aqui. Então, está chegando pela veia pulmonar. Esse sangue chega no átrio esquerdo. No átrio direito, é o sangue que vem da onde? O átrio direito é o sangue que vem dos tecidos sistêmicos e da pele. Então, o sangue que vem dos tecidos sistêmicos da pele vai chegar pelo átrio direito. Esses dois fluxos sanguíneos, que chegam tanto do átrio esquerdo quanto do átrio direito, vão passar para o ventrículo. Também o ventrículo forma tecido esponjoso, estão vendo aqui, vão passar para o ventrículo único. E do ventrículo único, quando há o processo de sístole, ou seja, de contração, esse sangue do ventrículo único vai passar para essa região que é chamada cone arterial. O cone arterial, dividindo o cone arterial, existe uma válvula, uma membrana chamada válvula espiral, que é essa válvula espiral que vai fazer a divisão do sangue que vai circular para o sistema sistêmico, para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar. E isso vai levar o sangue para a circulação pulmonar pela artéria pulmocutânea, vai levar para o pulmão e para a pele, pelas artérias sistêmicas vai levar para os demais tecidos do corpo. Essa divisão ela é feita de uma maneira extremamente eficiente pela válvula espiral. O sangue com pouca oxigenação chega no átrio direito e o sangue com muita oxigenação, oxigenado, chega no átrio esquerdo. Esses dois volumes de sangue, embora eles sejam jogados num ventrículo único, no momento do bombeamento da sístole, existe uma separação desses dois volumes de sangue, que é feita pela válvula espiral. É o que a gente vê aqui, nessa figura aqui. Então, todo o sangue que sai dos pulmões, ele vai sair com uma saturação de 96% de oxigênio e vai chegar pelo átrio esquerdo do coração do anfíbio. E vai ser bombeado do coração do anfíbio para a circulação sistêmica. Já o sangue que chega dos tecidos e da pele vai chegar com uma saturação de oxigênio de 44% e vai ser bombeado pela artéria pulmocutânea. Olha que interessante, na Rantoro, 91% do sangue proveniente da veia pulmonar, ou seja, o sangue proveniente da veia pulmonar é o sangue que está chegando com oxigenação, ou seja, o sangue que está chegando aqui no átrio esquerdo. Então, 91% do sangue proveniente da veia pulmonar é direcionado para as artérias sistêmicas. Ou seja, 91% do sangue que chega oxigenado aqui, ou seja, o sangue rico em saturação de oxigênio, 91% desse sangue vai ser direcionado para as artérias sistêmicas. Ou seja, existe a separação do sangue aqui que é feito pela válvula espiral. No caso aqui do sangue sistêmico, 84% do sangue sistêmico que chega pelo seio venoso, ou seja, no átrio direito, ele vai ser direcionado para a artéria pulmocutânea. Então, somente 16% de perda que existe. Então, 84% do sangue que chega aqui com baixa oxigenação e é jogado para o ventrículo único, 84% desse sangue vai ser bombeado para a artéria pulmocutânea para que seja oxigenado tanto nos pulmões quanto na pele. Então você vê que o coração de um anfíbio, embora ele tenha somente um ventrículo, essa válvula espiral é capaz de fazer uma separação
muito eficiente do sangue que vem oxigenado e do sangue que vem com baixa saturação de oxigênio, e para que ele seja bombeado para, no caso do sangue oxigenado, seja bombeado para as artérias sistêmicas, ou seja, para oxigenação de todos os tecidos sistêmicos do corpo, e o sangue que chega com baixa oxigenação, 84% dele é bombeado através da artéria pulmocutânea, para onde vai haver a oxigenação desse sangue tanto na pele quanto nos pulmões. Passando de anfíbios para répteis não crocodilianos. Então, vamos olhar primeiro o padrão circulatório aqui, o plano circulatório. O sangue oxigenado chega do pulmão para o lado esquerdo do coração e é bombeado por aortas para os tecidos sistêmicos, onde esse sangue com alta saturação de oxigênio vai fazer a troca gasosa e vai retornar ao coração com uma baixa saturação de oxigênio para o lado direito do coração. Do lado direito do coração, ele vai ser bombeado pelo lado direito do coração por uma artéria para a circulação pulmonar, e após a oxigenação no pulmão, ele retorna para o lado esquerdo do coração. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que no caso do plano circulatório de um réptil não crocodiliano, a gente percebe, comparando com o plano circulatório de um anfíbio, a gente percebe que já há uma maior divisão, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A gente observa que o lado direito do coração, o átrio, né, o lado direito do coração, a saída de sangue a partir do lado direito do coração, ela acontece pela artéria pulmonar, e a saída de sangue pelo lado esquerdo do coração vai acontecer por duas aortas, tanto uma aorta esquerda e uma aorta direita. E então essas aortas vão bombear o sangue para os tecidos do corpo, e a artéria pulmonar vai bombear o sangue para o pulmão. Então, esse seria o plano básico circulatório observado em répteis não crocodilianos. Em relação ao coração desses répteis não crocodilianos, o coração dos répteis não crocodilianos ele é um pouquinho mais complicado, mas eu devagarinho eu vou explicar para vocês. Ele tem dois átrios, então aqui temos o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai estar recebendo o quê? Sempre sangue oxigenado vindo do pulmão. Então, está sangue pela veia pulmonar. Então, o átrio esquerdo, o sangue oxigenado está chegando aqui no átrio esquerdo. Ele tem um átrio esquerdo e tem o átrio direito. O átrio direito está recebendo sangue de onde? Sangue que vem dos tecidos sistêmicos. No entanto, o ventrículo desses animais, então, o coração tem dois átrios, um átrio esquerdo e um átrio direito, mas os ventrículos eles são divididos em 3 câmaras e não em 2. 3 câmaras, com o nome a saber. Uma é chamada cava venosa, a segunda câmara é chamada cava arterial e a terceira câmara é chamada cava pulmonar. Cava pulmonar. Então a gente vai ver o que acontece no funcionamento desse coração. Então, associado a essas 3 câmaras, a gente tem 3 artérias. A artéria pulmonar, que, por definição, vai levar sangue para o pulmão. Então, pela artéria pulmonar vai estar saindo o sangue o quê? Com uma baixa pressão parcial de oxigênio. Então, essa aqui é a artéria pulmonar. Artéria pulmonar, que está mostrada aqui. E temos as duas aortas, a aorta esquerda e a aorta direita, que vão levar sangue para os tecidos sistêmicos, que estão saindo do lado esquerdo do coração. Então, estão bombeando sangue oxigenado. Então, vamos ver como isso funciona. Como as câmaras ventriculares são incompletamente subdivididas, ou seja, existe conexão entre a cava arterial, cava venosa e cava pulmonar, é possível a mistura de sangue entre os dois lados do coração. E é isso que a gente vai ver, que são chamados os desvios. Então, vamos olhar qual é o percurso do sangue que tem baixa pressão parcial de oxigênio. Então, aquele sangue que passou pelos tecidos sistêmicos e vai chegar no coração, no átrio direito do coração. Então, é o sangue que tem baixa pressão parcial de oxigênio. Qual é o percurso desse sangue dentro do coração? Então, esse sangue vai chegar no átrio direito. Passo 1. Depois do átrio direito, que está no átrio direito, esse sangue com baixa pressão parcial de oxigênio vai passar para a cava venosa. É o segundo passo do caminho.
Depois da cava venosa, ele passa para a cava pulmonar. Existe esse septo aqui que separa a cava venosa da cava pulmonar. Na verdade, ele é móvel. Ele é móvel. Está mostrado aqui fechado, mas ele pode se abrir. Então, o sangue chega no átrio direito, passa para a cava venosa, depois passa para a cava pulmonar. E o último passo, passa para a artéria pulmonar e da artéria pulmonar para o pulmão. Então, esse é o percurso do sangue com baixa pressão de oxigênio, baixa pressão parcial de oxigênio. Esse sangue passa pelo pulmão e é oxigenado. Ele vai voltar para aquele lado do coração, para o lado esquerdo do coração. E o sangue que tem pressão parcial de oxigênio mais alta, ou seja, alta saturação de oxigênio. Então, vai chegar onde? Vai chegar pela veia pulmonar. Chegando no átrio esquerdo, esse sangue com alta saturação de oxigênio vai passar para a cava arterial. Da cava arterial, esse sangue vai passar para a cava venosa. E da cava venosa, ele vai passar para as duas aortas, a aorta esquerda e a aorta direita, para os tecidos sistêmicos do corpo. Então, esse é o percurso do sangue com alta saturação de oxigênio nos répteis não crocodilianos. O que pode acontecer nesse circuito? Nos dois circuitos, tanto dos circuitos relacionados à circulação do sangue com baixa pressão parcial de oxigênio, quanto à circulação do sangue com alta pressão parcial de oxigênio. Podem acontecer desvios que acontecem dentro do coração. Por que eles acontecem dentro do coração? Porque o ventrículo ele é incompletamente subdividido. Então, o primeiro desvio que a gente vai discutir agora é o desvio que é chamado desvio DE, ou seja, desvio do lado direito para o lado esquerdo do coração. O que isso vai significar? Um desvio do lado direito para o lado esquerdo do coração é um desvio que vai desviar sangue que sairia normalmente pela artéria pulmonar para ser oxigenado. Então, é o sangue que normalmente iria ser oxigenado, ele vai ser desviado para a circulação sistêmica. Então, é um desvio que acontece, e a cor aqui está indicando, naquele sangue que tem a pressão parcial mais baixa de oxigênio. Porque é um sangue que seria oxigenado, e ele vai ser desviado. Por que isso acontece? Primeiro a gente vai ver qual é o desvio, e depois a gente vai discutir por que isso acontece. Então, o desvio é o seguinte: o sangue com baixa pressão parcial de oxigênio, normalmente, o que aconteceria com ele? Ele chega no átrio direito, passa para a cava venosa, da cava venosa passa para a cava pulmonar, e da cava pulmonar sai pela artéria pulmonar, e da artéria pulmonar ele vai ser oxigenado no pulmão. Isso é o trajeto normal do sangue que tem baixa pressão parcial de oxigênio. Numa situação de desvio, o que vai acontecer? Esse sangue que vem do tecido sistêmico, ele vai continuar chegando no átrio direito. Do átrio direito, ele vai continuar passando para a cava venosa. No entanto, da cava venosa, ao invés de ele passar para a cava pulmonar, ele vai sair diretamente pelas aortas, tanto direita quanto esquerda. Então, não há essa passagem da cava venosa para a cava pulmonar. É o sangue que chegou dos tecidos sistêmicos do corpo e vai ser bombeado novamente para os tecidos sistêmicos do corpo. Então, por isso que é chamado desvio direito-esquerdo. Esse sangue aqui, ele não vai para o pulmão para ser oxigenado. Ele vai ser bombeado novamente pelo lado esquerdo do coração, porque lembra, o lado esquerdo do coração aqui é mais forte, ele bombeia sempre o sangue para os tecidos sistêmicos do corpo. Então, ele vai ser bombeado pelo lado esquerdo do coração, pelo lado esquerdo do coração, tanto para a aorta direita, a aorta esquerda, que vai levar o sangue para os tecidos sistêmicos. Então, esse é o desvio chamado DE. Por que aconteceria isso? Por que aconteceria esse desvio? Qual é a lógica de um sangue que chega com pouca oxigenação, uma baixa saturação de oxigênio, ele ser bombeado novamente para o tecido sistêmico, sem ser oxigenado antes, ou seja, não passar pelo pulmão?
Bem, isso acontece em algumas situações. Pense, por exemplo, numa tartaruga dormindo no fundo do corpo d'água onde ela se encontra. As tartarugas costumam dormir e ficar muito tempo em apneia, muito tempo debaixo d'água. Isso é uma característica de tartarugas. Então, pense no animal que está debaixo d'água durante muito tempo. Se ele está debaixo d'água durante muito tempo, esse animal é um animal de respiração aérea. Então, não está havendo troca gasosa no pulmão, porque o animal não está inspirando e expirando, o animal está em apneia. Então, nessa situação, o que acontece? Fisiologicamente, o animal evita a passagem de sangue pelo pulmão. Por quê? Porque no pulmão não haverá troca gasosa, porque o animal não está respirando. Pense também que quando o animal está no fundo, paradinho, ele baixa a sua taxa metabólica, ele baixa a velocidade de reações bioquímicas no corpo. Então, essa diminuição da taxa metabólica faz com que o consumo de oxigênio seja menor. Então, isso faz com que o animal, mesmo evitando, não respirando, evitando a passagem de sangue pelo pulmão, ele consiga sobreviver durante um longo tempo, porque ele baixa a taxa metabólica, faz o desvio DE e o sangue fica circulando somente na circulação sistêmica e não na circulação pulmonar. E isso acontece por quê? Porque o ventrículo é incompletamente dividido. E aí, nesse caso, não há passagem do sangue da cava venosa para a cava pulmonar. Mas pode acontecer outro desvio também, que é o desvio ED, ou seja, desvio do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, desvio da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Então, como que é a circulação de sangue que chega com alta pressão parcial de oxigênio? Normalmente, como é que é? A gente já viu isso. O sangue chega pela veia pulmonar, chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa para a cava arterial, da cava arterial ele passa para a cava venosa e da cava venosa ele vai ser bombeado para os tecidos sistêmicos do corpo, porque chegou o sangue oxigenado. Então, esse é a circulação normal do sangue com alta pressão parcial de oxigênio. No entanto, em algumas situações fisiológicas, o que vai acontecer? O sangue vai chegar no átrio esquerdo pela veia pulmonar, vai chegar no átrio esquerdo, vai passar para a cava arterial, vai passar para a cava venosa. No entanto, ele não vai sair pelas aortas sistêmicas. Ele vai passar para a cava pulmonar e vai ser bombeado pela artéria pulmonar. Ele vai voltar para o pulmão para ser oxigenado novamente. Então, esse é um desvio que acontece, é o desvio da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Então, o sangue que já chega oxigenado, ele vai ser bombeado novamente para o pulmão, ao invés de ser bombeado para os tecidos sistêmicos. Quando que isso acontece? Isso acontece em situações que esse réptil está no exercício, está com uma alta taxa metabólica. Ué, mas pode pensar, poxa, está com uma alta taxa metabólica, então por que ele não está bombeando o sangue para os tecidos sistêmicos que estão precisando de oxigênio? Lembra que o coração desses animais, ele não tem circulação coronariana. O coração de um réptil não crocodiliano também é formado por um tecido esponjoso. Então, numa situação de alta taxa metabólica, em alguns momentos o animal vai fazer esse desvio DE para oxigenar o coração e proporcionar que o miocárdio esteja bem oxigenado e para que eu consiga desenvolver alta frequência cardíaca com uma alta força de contração. Então, é o tipo de desvio que acontece momentaneamente numa situação de alta taxa metabólica para oxigenar as células do próprio miocárdio. Bem, visto o que acontece com os répteis não crocodilianos, vamos ver agora o que acontece com os répteis crocodilianos. Então, o que acontece com os crocodilos? Primeiro, vamos dar uma olhada no coração dos crocodilos. O coração dos crocodilos, ele é o coração que é mais próximo ao coração de mamíferos e aves. O que a gente observa no coração de crocodilos? Nós temos quatro cavidades, quatro câmaras completamente subdivididas. Um átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, um átrio direito e um ventrículo direito, sendo que o septo ventricular é completo, diferente do que se observa nos répteis não crocodilianos, que existem aquelas três cavas
que têm conexões entre si. No caso dos répteis crocodilianos, os dois ventrículos, o ventrículo esquerdo e o direito, são completamente separados. Com um pouquinho de mais detalhe na morfologia do coração dos répteis crocodilianos. Bem, no átrio esquerdo, como em qualquer animal que tem dois átrios, está chegando a veia pulmonar, trazendo sangue saturado em oxigênio proveniente do pulmão. Esse sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, no caso do coração de um réptil crocodiliano, ele vai ser bombeado para fora do coração através de uma aorta, que é a aorta direita. A aorta direita é a aorta. Então, do ventrículo esquerdo sai a aorta direita. Isso pode causar um pouquinho de confusão. Então, do ventrículo esquerdo sai a aorta direita. A aorta direita vai bombear o sangue para o cérebro e circulação anterior, ou seja, regiões anteriores do corpo. Pois bem, no átrio direito, está chegando o que no átrio direito? Sangue que veio dos tecidos sistêmicos com baixa pressão parcial de oxigênio. Esse sangue vai chegar no átrio direito, como qualquer coração que tem dois átrios, o sangue que vem dos tecidos sistêmicos sempre vai chegar no átrio direito. Vai chegar por uma veia cava, chegar por uma veia no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue passa para o ventrículo direito. E o ventrículo direito e o ventrículo direito do coração de um réptil crocodiliano, ele vai bombear sangue através de duas artérias. A artéria, que é a aorta esquerda, então do ventrículo direito sai a aorta esquerda, que vai bombear o sangue para as vísceras e regiões posteriores do corpo, e a artéria pulmonar, que vai levar o sangue para onde? A artéria pulmonar vai levar o sangue para onde? Para o pulmão, para que seja oxigenado. Um ponto importante aqui, percebe que tanto a aorta direita quanto a aorta esquerda, elas têm uma conexão. Essa conexão acontece por uma estrutura chamada forame de Pamisa. E isso é importante quando a gente for discutir isso. Então, resumindo aqui, o coração de um réptil crocodiliano, ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e os 2 ventrículos são completamente subdivididos. Do ventrículo esquerdo sai a aorta direita e do ventrículo direito sai a aorta esquerda e a artéria pulmonar. Olhando o plano circulatório de um réptil crocodiliano, o que a gente vê? O coração, o sangue que chega do pulmão chega ao coração esquerdo, ele vai ser bombeado para os tecidos sistêmicos do corpo. E esse sangue, depois que passa pelos tecidos sistêmicos, ele vai chegar ao coração direito e vai ser bombeado para os pulmões. Essa configuração do coração dos répteis crocodilianos, ela vai, com a existência de um septo completo no ventrículo, ela vai evitar, esse septo completo do ventrículo vai evitar o desvio esquerdo-direito. O que é o desvio esquerdo-direito? É o desvio que acontece da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Veja bem, a artéria pulmonar está saindo aqui do ventrículo direito. E o ventrículo direito não tem nenhuma conexão com o ventrículo esquerdo. Nenhuma conexão. Não existe essa conexão do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo que possa proporcionar a passagem de sangue para a artéria pulmonar. Não existe essa conexão. No entanto, é possível o desvio direito-esquerdo. É possível, ou seja, o desvio que acontece de circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Por que isso é possível? A aorta esquerda está aqui. Então, é possível o desvio da circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Isso é possível. Como que isso acontece? Então, no próximo slide, a gente vai ver como que isso acontece. Nessa figura aqui, eu tive que fazer uma adaptação na figura para que vocês pudessem entender. Mas eu vou explicar com muita calma para que a gente possa entender, vocês possam entender isso bem com tranquilidade, tá? É fácil, não é difícil. Só tem muita informação, então a gente tem que conectar todas as partes da informação para conseguir entender o todo. Então, nessa figura aqui original do livro que está mostrado aqui, embaixo eu fiz uma adaptação. O que a gente tem? A gente tem
um esquema mostrando o coração, mas só a parte ventricular. Então aqui a gente tem o ventrículo direito e aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Como eu expliquei na figura do coração anterior, do ventrículo esquerdo existe a saída de sangue através da aorta sistêmica direita. No entanto, do ventrículo direito existe a saída de sangue através da artéria pulmonar e a saída de sangue pode acontecer também através da aorta sistêmica esquerda. Ponto importante aqui. Entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar existe uma válvula, chamada uma válvula COG. Essa válvula COG, o controle dela é feita através do hormônio adrenalina. Tá? Então, a adrenalina, a quantidade de adrenalina circulante no sangue vai controlar essa válvula COG. Essa segunda válvula aqui, que vai conectar, que faz a interface entre o ventrículo direito e a e a aorta esquerda, ela é controlada passivamente, por pressão. Ou seja, uma pressão fraca não é capaz de abrir essa válvula, mas uma pressão forte, alta no ventrículo direito é capaz de abrir essa válvula e o sangue passar do ventrículo direito para a aorta sistêmica esquerda. Então, de uma maneira, vamos pensar o animal numa respiração aérea estável. Né? Estável. O animal tá respirando normalmente, normalmente. E o que vai acontecer quando o animal está respirando normalmente? O sangue está chegando pela veia pulmonar, o sangue oxigenado chega pela veia pulmonar, que já é a adaptação na figura que eu fiz. Então, o sangue está chegando pela veia pulmonar, botei a legenda aqui, chega no átrio esquerdo. Passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, quando há a sístole do ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? O sangue vai sair pela aorta direita. E lembra, tem um forame de Pamisa. O sangue que sai pela aorta direita, ele passa também para a aorta esquerda. E vai circular pelos tecidos sistêmicos no corpo. O sangue que sai pela aorta direita, oxigenado, vai para a região anterior do corpo e para o cérebro. E o sangue que sai oxigenado, que sai pela aorta esquerda, ele vai para a região posterior do corpo. Então, numa situação normal. Esse sangue circulou, fez troca gasosa nos tecidos sistêmicos e vai voltar para o coração com uma baixa saturação de oxigênio por uma veia cava, que vai chegar no átrio direito. Chega no átrio direito e passa para o ventrículo direito. Bem, quando ela passa para o ventrículo direito, quando esse animal está numa respiração aérea estável, ele vai ter uma quantidade circulante de adrenalina mais alta. Então, a quantidade de adrenalina circulante é mais alta se o animal está numa respiração aérea estável. Quando a quantidade de adrenalina circulante é alta, o que acontece? Essa válvula COG, que não está mostrada aqui nessa figura, mas essa válvula COG que controla o fluxo de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, ela está aberta. Então, se ela está aberta, o que vai acontecer? O fluxo de sangue vai passar preponderantemente do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Porque quando ela está aberta, o que significa? A resistência aqui na artéria pulmonar vai ser mais baixa. Então, o sangue vai passar do ventrículo direito para a artéria pulmonar e da artéria pulmonar vai para o pulmão para ser oxigenado. Mas como a resistência da artéria pulmonar aqui é baixa, isso faz com que haja uma diminuição da pressão no ventrículo direito. E essa diminuição da pressão impossibilita que o sangue consiga passar por essa segunda válvula. É a válvula que controla a passagem de sangue do ventrículo direito para a aorta sistêmica esquerda. Então, resumo da ópera. O que acontece? Numa situação normal de respiração aérea estável do crocodilo, a gente vai estar observando uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. As duas bem separadas. No entanto, é muito comum um crocodilo ir para o fundo lá do corpo d'água para descansar ou para ficar dentro d'água em apneia. Nessa situação, quando o animal está dentro d'água em apneia, o que vai acontecer? Vai diminuir a concentração de adrenalina no sangue. Quando diminui a concentração de adrenalina no sangue,
essa válvula COG ela vai fechar. Quando o animal está em apneia, essa válvula COG vai fechar, porque tem pouca adrenalina circulante. Isso faz com que a resistência da artéria pulmonar seja alta, passe menos sangue para a artéria pulmonar e, portanto, menos sangue para o pulmão. A circulação pulmonar vai ficar reduzida. E, como a resistência aqui é alta, isso faz com que a pressão no ventrículo direito aumente. Se a pressão no ventrículo direito aumenta, essa segunda válvula que faz a interface, o controle da passagem do sangue do ventrículo direito para a aorta esquerda, vai se abrir por pressão. Então, o sangue vai fluir preponderantemente do ventrículo direito para a aorta esquerda. E da aorta esquerda manda sangue para onde? Para os tecidos sistêmicos. Então, o que a gente está vendo aqui? Um desvio DE, um desvio da circulação que deveria ser uma circulação pulmonar, um desvio da circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Então, esse desvio DE acontece quando o animal está mergulhando ou em apneia. Isso faz com que a concentração de adrenalina circulante no sangue desse hormônio seja mais baixa. Quando essa concentração é mais baixa, essa válvula COG ela vai se fechar. Quando ela se fecha ou diminui muito, na verdade, a sua abertura, faz com que aumente a resistência da artéria pulmonar, ou seja, passe menos sangue para a artéria pulmonar. Esse aumento da resistência na artéria pulmonar aumenta a pressão no ventrículo direito. Quando aumenta a pressão no ventrículo direito, proporciona a passagem por pressão mais alta do sangue do ventrículo direito para a aorta esquerda. E essa passagem de sangue do ventrículo direito para a aorta esquerda, ou seja, passagem de sangue que deveria estar na circulação pulmonar e passa para a circulação sistêmica, é o desvio DE que é observado nos répteis crocodilianos. É o que eu esqueci de mencionar aqui, mas estava mostrado na figura, o sangue que é bombeado pelo desvio, né, DE do ventrículo direito para a aorta esquerda, ele também, pelo forame de Pamisa, ele pode passar para a aorta direita. Então, nos répteis crocodilianos, o desvio ED é impossível. É impossível haver um desvio de sangue da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. No entanto, devido à presença dessas duas válvulas e devido à presença dessa morfologia do posicionamento da artéria esquerda que está ligada ao ventrículo direito, é possível acontecer o desvio DE, ou seja, sangue passar do ventrículo direito para a aorta esquerda, ou seja, sangue passar da circulação pulmonar para a circulação sistêmica. Isso acontece quando? Quando o animal está em mergulho ou apneia. É bom entender também que nessa situação de mergulho ou apneia existe uma diminuição da taxa metabólica do animal, de forma similar que a gente observou quando a gente discutiu de répteis, os desvios em répteis não crocodilianos. Então existe uma diminuição da taxa metabólica do animal. Essa diminuição da taxa metabólica do animal faz que os tecidos sistêmicos necessitem de uma quantidade menor de oxigênio. Então, esse sangue que tem uma saturação mais baixa de oxigênio, ele vai continuar provendo os tecidos de oxigênio, porque os tecidos sistêmicos estão com uma necessidade menor de oxigênio. Tá? Então, com isso aqui, eu termino a sessão de sistema circulatório e a partir da próxima aula a gente vai iniciar uma nova unidade. Muito obrigado, um abraço.